Semanas atrás eu fiz umas postagens que teve bastante pergunta no direct e via WhatsApp também. Falava sobre a questão ambiental do planeta em relação à moda, os lixos têxteis, etc. E também eu divulguei, foi inclusive a que deu uma maior expressão assim de divulgação, que foi uma postagem de um rapaz que usa lixo marítimo e converte isso em um óculos de sol e vende esse óculos de sol. E o lucro reverte para o projeto para limpar os mares dos lixos. É engraçado quando a gente fala de moda, de lixo têxtil, as pessoas não têm muita ideia do que a gente está falando. Obviamente que elas sabem que polui, mas elas não têm a dimensão disso, não fazem parte do dia a dia delas. Isso me lembra muito quando eu era criança, que na Bomboniere que tinha perto de casa, eles vendiam umas caixinhas vermelhas, se eu não me engano, e eram cigarros de chocolate. Eram, era um menino desenhado segurando um cigarro, e você abria a caixinha, eram chocolates em bastões embalados como se fosse cigarro. Pega mal hoje fazer isso, não pega? Hoje fica meio estranho uma lanchonete vender esse tipo de coisa, porque você incentiva o fumo, você faz apologia ao cigarro, e isso pega mal. E aí, é mais ou menos isso que eu vejo no mercado de moda. Hoje você compra a sua camiseta e não tem dimensão do impacto que ela tem. Hoje você vai numa loja, compra um presente para o seu marido, para o seu namorado e etc. E não tem a real dimensão do quanto aquilo pode fazer mal. Faz bem? Claro que faz, mas faz mal também. E só que você não tem essa consideração. É a mesma coisa como antigamente, em relação ao cigarro. Hoje fica meio mal você fumar. Hoje é para muitos círculos de amizade, para muitos círculos de pessoas, é errado fumar. Então o fumante ele se sente meio deslocado. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui hoje é alguns números, porque as pessoas não fazem ideia, inclusive marcas não fazem ideia do impacto ambiental que a sua moda produz. Então eu trouxe alguns números, não é fácil colher esses números, eu fiquei mais de uma semana colhendo, porque são fontes diferentes. Quando você fala de números aqui no Brasil, o Brasil é muito ruim em catalogar as coisas, não existem informações centralizadas, as informações são muito segmentadas e politizadas. E quando você fala a nível mundial, fica difícil, porque no caso de moda, por exemplo, um dos maiores produtores de tanto de matéria-prima como de produto é a China. E China é um país comunista que não revela nada. Então é difícil também colher informações viáveis. Então eu fiquei muito tempo cruzando essas informações para conseguir alguma coisa de concreta e relevante. E só para você ter a ideia do impacto que é essa questão ambiental do poliéster, o poliéster é o tecido mais consumido no mundo, porque é mais barato. Simplesmente por isso. As pessoas priorizam preço, acabam comprando poliéster. O poliéster, para se produzir, é muito fácil. Ao contrário do algodão, da fibra de bambu ou qualquer outra fibra mais natural, que depende do clima, depende da natureza, plantio, etc., depois o tear e etc., e faz o tecido. O poliéster você extrai o petróleo, processos químicos e pronto, você chegou no poliéster. Então, ele é muito mais rápido de se produzir, muito mais barato. O problema disso é o seguinte: a camiseta que você compra de poliéster, que você prioriza usar, seja aquelas de tecido inteligente, ou camiseta poliéster mesmo, o retalho, o lixo têxtil da peça, leva mais de 20 mil anos para se decompor. Ou seja, o lixo que a gente produz hoje, se a gente não fizer nada com ele, reciclar ou qualquer outra coisa possível, daqui a 20 mil anos ainda estará no mesmo lugar, praticamente. E por mais que o algodão seja natural, ele também não vai muito longe. Assim, obviamente que 20 mil anos não chega, mas o lixo têxtil produzido com fibras de algodão ou fibras natural leva em torno de 150 anos para se decompor. Mesmo assim, é muito sério, porque pensa, a indústria têxtil, as primeiras indústrias de produção de tecido surgiram em 1900 e pouco, 1904, 1890, mais ou menos. Essas indústrias produziam tecido e tinha lixo têxtil. O tecido, o lixo têxtil da indústria de moda daquela época ainda está presente hoje, depois de 200 anos quase. A fibra de algodão, ela leva mais ou menos 150 anos para se decompor. Então, mesmo assim, ela não é uma coisa tão rápida de se consumir pela natureza.
O lixo que a gente produz hoje será contemporâneo dos nossos bisnetos, sem dúvida. E também tem mais uma coisa. O poliéster, ele tem um problema, é que é a fuligem dele. Quando se produz tecido, transporte, atrito com o rolo, com o tecido, com a fibra, você colocar a roupa, bater na máquina, ou sair andando na rua, e tira a blusa, põe a jaqueta, todo esse atrito que você produz na fibra ou no tecido, ele produz fuligem. É natural. Não é à toa que dá bolinha, né? Em alguns tecidos faz bolinha. Por quê? O atrito produz isso. Qual é o problema do poliéster? O poliéster ele produz o que eles chamam de microplástico. Esse microplástico ele é muito pequeno. Então ele entra nas vias respiratórias, estimula a alergia, ele vai para o solo, ele vai para lençol freático, polui água, polui planta, polui plantação, polui animal. Tem uma série de impactos que, porque fibra sintética, o nosso corpo não reconhece como alimento, então ele não processa. E isso vale para a natureza inteira. Então, é uma fibra muito barata, veste muita gente, em alguns casos salva vidas, mas a gente não tem o manuseio correto. Eu não sou contra usar poliéster. Eu sou contra a maneira como nós damos conta do nosso lixo. Eu acredito que a gente pode usar poliéster, como pode usar algodão, pode usar outras fibras. O problema é como que a indústria, que não é pequena, lida com o seu lixo. E até agora a gente está falando de nível mundial. Eu vou falar alguns números de nível nacional para você ter uma dimensão de como está o Brasil nesse meio. Bom, o Brasil ele é a quinta maior produtora têxtil do mundo. Produzimos muito, especialmente matéria-prima. E é o quarto maior mercado de moda do mundo. Por quê? Temos a maior renda per capita? Não, porque somos muita gente. 210 milhões de pessoas para se vestir. Isso é um baita mercado. Então, somos o maior produtor de matéria-prima e o quarto maior mercado do mundo de consumo. Isso já coloca a gente em um patamar diferente. Mas tem uma peculiaridade na maneira como o Brasil lida com a moda, com a indústria têxtil, de modo geral. Diferente de outros países que, quando começa a se desenvolver, começa a exportar, criar recursos, acordos comerciais e ir para fora, o Brasil, assim como em outros segmentos alimentícios, por exemplo, ele exporta muita matéria-prima. Então, exportamos muito algodão, exportamos muito poliéster, muito barril de petróleo e etc. Mas não exportamos moda. Nossa moda ela é muito consumida aqui. Só para você ter uma ideia de dimensão, se estima, segundo a ABIN, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o mercado de confecção no Brasil ele representa em torno de 6 bilhões de peças. Isso inclui roupas, cama, mesa e banho. É muita coisa. Esses números são números gigantes em comparação com... o Brasil é o maior produtor e o maior confeccionista da América Latina. Então, já se destaca nisso. Se estima que o Brasil tem em torno de 1,5 milhão de pessoas empregadas dentro desse segmento. Eu acho que é o dobro disso. Com certeza, eu acho que é bem mais que isso. E por quê? O Brasil tem muitos sindicatos. Inclusive, esses números são pautados muito pelos sindicatos. Só que os sindicatos eles são estruturas quase que desorganizadas. Então, o sindicato aqui de São Paulo, ele até conversa com o sindicato do Nordeste. Mas se não existe um interesse comercial, alguma questão mais pautada nesse sentido, não existe relação. Eles não trocam informações, a base de dados não é a mesma. Então esses números são muito diferentes. Então você pega sindicatos da mesma cidade, eles vão dar números diferentes. Eu acredito, pelo que eu já vi no Nordeste, no Norte do país, e até no Sul, 1,5 milhão de empregados, eu acho que representa talvez 3 estados. A maior parte dos estados não estão contabilizadas. Uma coisa que eu concordo com essas estatísticas é o seguinte: 75% da mão de obra é feminina, sem dúvida. A mulher é muito presente no mercado de moda, especialmente na produção de mercado de moda. As costureiras são costureiras, não são, a maioria não é homem. A grande maioria é mulher. E detalhe, a grande maioria é de pessoas de média idade para mais velhas. Então você não vê muitos jovens costurando, estampando.
A pessoa que. E outra, existe um certo preconceito dentro do meu próprio mercado. Então, a pessoa que é estampador é quase que um subemprego. Ele não se sente valorizado. A profissão dele é muito operacional, então ele acaba que, cara, ele não tem muita disciplina, não tem muita consideração, ele mesmo. E a indústria também não dá muito, porque, cara, estampar é pegar um rodinho e passar. Costura é pegar dois tecidos, colocar lá na máquina e costurar. É fácil, precisa de um treino, mas não é nenhum absurdo. Então tem essa relação. E as regiões com mais produção são basicamente três regiões no Brasil que têm uma participação mais pesada no segmento de moda e no segmento têxtil. O primeiro é o Sudeste. O Sudeste representa em torno de 49% de todo o mercado têxtil do Brasil. O segundo lugar é o Sul, com 29%, e o Nordeste com 17%. De todas as cidades têm 3,9% de participação, 7%, que é o caso do Ceará. Enfim, tem algumas cidades, Rio de Janeiro tem 6,4%, São Paulo sozinha tem 29%. É a maior representatividade numérica dentro do mercado. Isso significa que muita gente está aqui, produzindo moda, tecido. Isso é o Estado, tá? O Minas Gerais está em 11%. E Minas Gerais está em 11%. Então, o que isso significa? Produzir moda no Brasil, você encontra, mas não é fácil, porque é muito grande. Em 2019, a Sinditexto soltou uma pesquisa dizendo que os bairros aqui da cidade de São Paulo, do Brás e do Bom Retiro, eles produzem 12 toneladas de lixo têxtil por semana. Detalhe, como que funciona esse processo de reciclagem? Porque existe aqui em São Paulo alguma coisa assim. Mas como que funciona? As empresas que vendem e compram resíduo têxtil, elas precisam controlar os seus gastos, porque a margem é muito pequena. Você ganha muito dinheiro em pouca quantidade. Então, o que acontece? Como que funciona, inclusive, na empresa que eu trabalhava? A gente cortava tecido e os retalhos a gente colocava dentro dos sacos de plástico. E colocava na calçada. E passava os carroceiros. Como a empresa que eu trabalhava produzia toneladas de lixo, a gente tinha um acordo comercial com uma recicladora, que ela vinha de caminhão recolher. Só que para fazer esse processo... E é muito legal, porque eles recolhiam e reciclavam mesmo o processo. E é muito bacana. A questão é, para uma empresa dessa fazer reciclagem, precisa valer a pena, por uma questão econômica. Então ela não vai deslocar o caminhão dela, pagar diesel, transporte, funcionário, carregador, essas coisas, para ir no bairro pegar um saco de resíduo têxtil. Ela vai para pegar toneladas, para encher o caminhão. E esse é um problema, porque 82% do mercado de produção de moda é de pequenas e médias empresas. Média empresa produz até 3 mil peças por mês. Isso é uma média empresa. O que não é muito. 3 mil peças não é muito. A questão é, o lixo têxtil que 3 mil peças produz é algumas toneladas já. E aí acontece, você não enche um caminhão com uma única empresa. E aí existe um trabalho de você ficar fazendo acordos comerciais. E outra, existe também os carroceiros, os moradores de rua, ou pessoas em situação fragilizada, que acabam passando na rua ali no Brás, no Bom Retiro, com sua carroça, recolhendo o que tem de lixo para depois vender para as recicladoras. Existe uma situação muito difícil nesse ambiente, porque se o Brás e o Bom Retiro juntos produzem 12 toneladas, acredite, menos de 20% disso é reciclado. Isso não é reciclado. Isso vai para aterro. E como eu falei antes, o resíduo têxtil de algodão leva mais de 150 anos para se decompor. Ele será contemporâneo dos nossos bisnetos. Então, quando a gente morrer, quando eu me for e você também, como que vai estar o planeta? Que planeta você vai deixar para quando você sair? Porque a sensação que eu tenho, e isso me preocupa muito, é que o planeta vai estar pior, por minha causa, por causa do meu trabalho, ele vai estar pior do que quando eu cheguei. Então, se a gente não tiver uma postura de buscar soluções efetivas para reciclagem, para melhoria desse processo, a gente vai ter um planeta muito pior para nossos filhos, para os nossos netos. E
quem vai perder são eles. E eu não quero ter isso na minha alma, sabendo que o lugar que eu deixei é pior que para meus filhos. Eu quero deixar um lugar no minimamente igual. Então, eu vou deixar esse material em um PDF com mais dados, com mais números, com mais gráficos, para você ter uma ideia real da dimensão do impacto do mercado de moda na ecologia. E me coloco à disposição para te conversar e tentar achar uma solução. Fechado? Abraço.